Hoje vamos mergulhar em um tema que toca profundamente o coração de todos nós, as especificidades da morte. Na visão espírita, a morte, como a entendemos no senso comum, não é um fim. Allan Kardec, com sua sabedoria, nos ensinou que ela não existe de fato. Ele desfez esse mito. Ainda assim, esse assunto desperta dúvidas, inquietações e, sobretudo, angústias, especialmente quando pensamos em quem amamos. A pergunta que nos traz hoje é: o que você pensa sobre a morte e essa dor que sentimos ao perder alguém querido? Essa saudade parece significativa, não é? Afinal, a ausência física deixa um vazio imenso em nossa alma, algo que desafia nossa imortalidade. Pense, por exemplo, em um animal de estimação que se vai. Mesmo sendo uma relação simples, sentimos um buraco no peito por causa do apego. A morte, sem dúvida, é uma prova intensa para nossas emoções. Mas se olharmos pela perspectiva do mundo espiritual, a vida na Terra é apenas uma passagem. Uma espécie de escola onde viemos aprender e crescer. Quando entendemos que tudo aqui é temporário, podemos nos preparar para o momento da despedida. A morte de alguém amado não significa o fim, nem o desaparecimento total. O Espiritismo nos mostra, por meio da mediunidade, que morrer é apenas mudar de estado. Passar de uma existência material para uma dimensão mais elevada. Assim, a morte deixa de ser esse enigma sombrio, essa ideia de destruição. Como você bem colocou, Divaldo, Allan Kardec acabou com essa visão e provou que a morte do corpo é, na verdade, a liberdade do espírito. Mas o que acontece com esse espírito quando chega a hora da partida? Depende de como cada um viveu, não é mesmo? A morte é como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Imagine quando vamos dormir. Ao perder a consciência, é como se ensaiássemos nossa partida. E ao acordar, trazemos as lembranças do que vivemos antes. Quem vive em paz com relações saudáveis e amorosas, desperta tranquilo no outro lado. É importante confiar na confiança divina. Aqueles que nos amam do outro lado da vida, se vivemos com dignidade, somos recebidos com alegria. Mas se escolhermos um caminho de desequilíbrios, paixões desregradas ou turbulências emocionais, podemos ficar presos a energias pesadas. Morrer é o reflexo natural de como vivemos, e o despertar no além será o espelho de como adormecemos aqui. Você publicou O Sentido da Vida, Divaldo. Então, encontrar um propósito na existência faz diferença no que vem depois? Sem dúvida! Isso me lembra Viktor Frankl e sua logoterapia, que nos convida a buscar um significado para viver. Muitas vezes, atravessamos a vida sem perceber que ela é passageira, que vai terminar não como um fim absoluto, mas como uma transição. Quando temos um ideal, um objetivo que nos move, a vida ganha cor, torna-se mágica, os valores que cultivamos nos elevam, e o tempo parece voar. Ao chegar à morte, perdemos apenas o corpo, mas seguimos em frente rumo aos nossos sonhos. Já ouvi espíritos que estão prestes a reencarnar falarem da felicidade que sentem por tarefas interrompidas pela morte. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paula conta como, ao deixar o corpo, viu com alegria sua obra de caridade continuar na terra. Ter um propósito é essencial. Entre os tantos livros, qual deles traz uma reflexão especial sobre esse tema? Um dos primeiros que me vem à mente é Além da Morte. Nele, a primeira diretora da Mansão do Caminho, que partiu subitamente, voltou anos depois. Ela escreveu uma carta à filha descrevendo como acordou no além. Uma narrativa que se desenvolveu como uma novela em várias sessões. Virou um livro fascinante. Ela fala das suas expectativas, das angústias, e de como viver o que poderia ter feito de melhor na Terra. Mas também renovou promessas de continuar sua missão no plano espiritual. E as religiões, como podem ajudar as pessoas a enfrentar a morte. Veja, a morte é tão temida que tentamos escondê-la com eufemismos. Dizemos: perdi alguém. Mas ninguém perde, apenas se transfere. Até Freud, em Luto e Melancolia, falava da perda de um ente querido, mas isso reflete uma visão materialista. Desde cedo, deveríamos usar termos como morte ou desencarnação para nos acostumarmos. As religiões podem nos indicar a vida plena que existe além, desfazendo ideias como o juízo final ou a separação eterna que ferem nosso coração, quando elas nos mostram que a vida física é apenas um instante. Mesmo entre os espíritas que conhecem essa verdade,
ainda tem medo. Isso vem parte do instinto de preservação que nos faz querer prolongar a vida. Também há um apego ancestral ao corpo. Às vezes quem entra no espiritismo não se dedica a estudar as obras de Kardec. E aí surgem dúvidas e inseguranças. Mas quando temos a certeza de que a vida segue, a morte se torna um despertar suave, quase uma vitória. Por isso, o espiritismo valoriza o diálogo entre encarnados e desencarnados para nos habituarmos à ideia de que a morte é apenas uma passagem. Onde podemos aprofundar esse entendimento na doutrina? Recomendo o Livro dos Espíritos, uma obra que mistura filosofia e ciência, explorando desde Deus até a vida física, o morrer e o renascer no além. Depois, em O Céu e o Inferno, vemos relatos de espíritos em diferentes estados. Dos que sofrem as almas em paz, trazendo a certeza de que a vida continua e os reencontros são reais. E para quem busca os entes queridos que já partiram. É natural esse contato, ouvir uma palavra de querer conforto. Morrer é se libertar do corpo, não da vida, mas nem todos têm chance de uma mensagem direta, já que há mais desencarnados do que meios disponíveis. Então, confiemos nas experiências dos outros. Eu acredito em tantas coisas que nunca vi, como o vírus ou as estrelas no telescópio. As histórias de quem já passou por isso podem iluminar nosso caminho. Como saber se esses contatos são reais? Desde os tempos mais antigos, a humanidade sente a presença dos que partiram. Vestígios em cavernas mostram que até os povos primitivos cultuavam os mortos. Hoje, a lógica nos diz: por que a vida gastaria tanto tempo criando um ser para simplesmente apagá-lo? O corpo é passageiro, mas o espírito é eterno. Alguns dizem que choram ou pensam muito nos desencarnados, os perturbam. O que você acha disso? Isso é um tabu. Quando eu partir, espero que se lembrem de mim. Recordar com amor não faz mal, pelo contrário. Os espíritos dizem que as preces e os pensamentos carinhosos os tocam como uma ligação afetiva. Tarefa sim, é humano sentir saudade. Mas não se desespere nem culpe a vida. Agradeça pelo tempo compartilhado e guarde as memórias felizes, deixando de lado as dores da partida. Hoje refletimos sobre as características da morte. Que possamos transformar nossa visão e encontrar paz, seja na partida dos que amamos, seja na nossa própria jornada. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por chegar até aqui.